Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar nossas aulas de filosofia e o tema da aula de hoje vai ser metodologia de estudos, resumo. Só que eu vou fazer duas pequenas observações. Primeiro é que a partir de agora eu vou reiniciar a contagem das aulas. Então, a última aula que a gente teve foi a aula 8, né? E eu vou reiniciar agora, eu vou voltar para a aula 1. Por quê? Porque eu divido as minhas aulas em grupos de 8. É como se a cada 8 aulas eu tivesse um bimestre. Tá? Então eu estou retornando agora. Então essa aqui é a aula 1 do nosso novo bimestre, do nosso novo módulo, que seja. E a segunda observação é que vai aparecer aqui 3.2.1 indicando que esses slides são para o terceiro ano, só que eu vou utilizar essa mesma aula para o primeiro e para o segundo ano. Só que o primeiro ano vai ter um pequeno conteúdo, o segundo ano vai ter um conteúdo um pouco maior do que o primeiro, e o terceiro ano vai ter todo o conteúdo, o vídeo completo que vai estar aqui na playlist do terceiro ano, ok? Então, os outros vídeos vão ser cortes deste vídeo para o terceiro ano, porque são conteúdos cumulativos, em que eu vou acumulando conteúdo ao longo dos anos e, ao mesmo tempo, esse método que eu estou ensinando aqui serve para os 3 anos. A gente vai começar a nossa aula sobre metodologia de estudos resumo, fazendo logo um exemplo de um resumo. Então, eu vou apontar aqui para vocês um texto desse site aqui, o que é filosofia, lá do Brasil Escola. Esse site bem aqui, o que é filosofia. Tá? Esse texto bem aqui. Aí eu selecionei só o primeiro parágrafo, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, a gente vai dar um exemplo de como resumir um texto aplicando aquele método que nós vimos lá no primeiro bimestre, ou lá no nosso bimestre anterior, em que nós vimos que para estudar um texto você tem que desenvolver 3 passos, e a gente vai aplicar esses 3 passos aqui. O texto é esse bem aqui, ó, esse parágrafo aqui que a gente vai analisar, apenas ele. A gente vai começar, primeiramente, fazendo a leitura geral. Tá? Então, lembrando, leitura geral você vai ler do começo até o final o texto, ou a seção do texto, ou no caso aqui apenas o parágrafo, apenas para você ter uma noção geral do que trata o texto, a ideia geral do texto. Então, vamos lá. Primeira leitura. Não se sabe ao certo se a filosofia tem mais ou menos 2.600 ou 5.000 anos de tradição. Se considerarmos a influência do pensamento egípcio sobre os povos gregos, a filosofia pode ter mais de 3.000 anos. E se considerarmos que já havia uma produção de um tipo de pensamento filosófico no Extremo Oriente, China, Japão, o continente asiático, a raiz primeira da filosofia, que pode ser identificada nos antigos ensinamentos budistas, já passa dos 5.000 anos de existência. Então, a gente teve, nessa primeira leitura, apenas uma ideia geral do texto. Ele está falando de quando surgiu a filosofia. Agora, a gente vai para a segunda leitura, que a gente chama de fichamento, que consiste em você sublinhar as partes mais importantes. Então, vamos lá. Eu já sublinhei aqui, mas a gente vai tentar destacar isso que eu sublinhei. Não se sabe ao certo se a filosofia tem mais ou menos 2.600 ou 5.000 anos de tradição. Então, percebam que eu sublinhei, não se sabe, e se a filosofia tem mais ou menos 2.600 ou 5.000 anos de tradição. Se considerarmos a influência do pensamento egípcio sobre os povos gregos, então isso é muito importante, influência do pensamento egípcio sobre os povos gregos, a filosofia pode ter mais de 3.000 anos. Isso aqui eu não sublinhei porque é como se isso já tivesse aqui, ó, nessa data anterior, que é um pouco aproximado em termos históricos. E se considerarmos que já havia uma produção de um tipo de pensamento filosófico no Extremo Oriente, a raiz primeira da filosofia, que pode ser identificada nos antigos ensinamentos budistas, já passa dos 5.000 anos de existência. Então, eu sublinhei no Extremo Oriente. E aí, no Extremo Oriente, ele fala aqui de 5.000 anos. Então, a gente pode reler apenas isso que a gente sublinhou. Então, não se sabe se a filosofia tem mais ou menos 2.600 ou 5.000 anos de tradição.
influência do pensamento egípcio sobre os povos gregos, e aí a gente já identifica os 2.600 anos, ou no Extremo Oriente, 5.000 anos. Ou seja, para alguns a filosofia tem 2.600 anos. Quem é que fala isso? São aqueles que acreditam que tem uma influência do pensamento egípcio. Já existem aqueles que acreditam que a filosofia tem 5.000 anos. São aqueles que acreditam que a filosofia tem uma influência do Extremo Oriente, dos ensinamentos budistas, lá do continente asiático. Essa foi a segunda leitura, então. Percebam as coisas que a gente sublinhou, as partes que nós sublinhamos, como é bem menos do que o texto completo, do que o parágrafo completo. Pronto, apenas quatro partes aqui, não foi? Então, o resumo agora você faz apenas a partir disso que você sublinhou, tentando dar uma conexão, reescrevendo aquilo. Não é para copiar, simplesmente copiar. Você vai reescrever. Por que você está fazendo isso? Porque isso que você sublinhou são as partes mais importantes. E quando você vai fazer um resumo, o resumo tem que ser algo sobre as partes mais importantes do texto. E aqui está o resumo. Eu vou deixar perto aqui do fichamento. Então, vamos para a terceira leitura, o resumo. Agora a gente pode construir o resumo. E o resumo que eu fiz ficou dessa forma. Você pode fazer de uma outra totalmente diferente. Para alguns, a tradição filosófica tem 2.600 anos, devido à influência do pensamento egípcio. Para outros, tem 5.000 anos, por influência do Extremo Oriente. Então, eu só conectei tudo que eu tinha sublinhado anteriormente, reescrevendo com as minhas próprias palavras. Tá? Então, eu percebi que essa idade de 2.600 ou 5.000 anos tinha relação com o que vinha logo a seguir. Então, eu já juntei as duas coisas. Então, eu coloquei, para alguns a tradição filosófica tem 2.600 anos. 2.600 anos é mais ou menos próximo ao período que ele falou de influência do pensamento egípcio. E aí eu coloquei entre parênteses, eu abri um parênteses, devido à influência do pensamento egípcio. Ó, tá bem aqui isso. Influência do pensamento egípcio. Aí eu botei um ponto e vírgula para separar uma certa oposição. Para outros, quem tem a tradição filosófica. Então, para outros, a tradição filosófica, só que você não precisa repetir, a tradição filosófica tem 5.000 anos, por influência do Extremo Oriente. Então, está bem aqui, ó, essa parte onde eu retirei isso. Pronto, então eu tinha cerca de 6 linhas, no parágrafo eu consegui resumir ele para 2 linhas. E você não vai fazer isso aqui em todo o parágrafo, porque em nem todo parágrafo, porque não é em todo parágrafo que você vai sublinhar algo. Nem todo parágrafo é importante para você colocar algo sobre ele no seu resumo. Ok? Então, isso é um exemplo de como a gente pode resumir um texto, que eu trouxe aqui apenas a partir de um parágrafo, mas vocês podem colocar em textos de 1 página, em textos de 20, 30 páginas e assim sucessivamente. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Só marcar logo aqui o ponteiro. Então, esse foi um exemplo de resumo para a gente observar na prática como é que a gente pode fazer um resumo, e isso é uma técnica muito importante para a gente estudar filosofia. Vamos agora estudar propriamente o que é um resumo. Então, vamos começar com o conceito e finalidade do resumo. Então, conceito, o que é algo, e finalidade, para que serve algo. Então, eu vou falar o que é o resumo. Então, eu vou falar o que é o resumo, que é o conceito, e, ao mesmo tempo, a finalidade do resumo, ou seja, para que o resumo é feito. O resumo é a apresentação concisa do texto que destaca os elementos de maior importância. Então, novamente, o resumo é a apresentação concisa. O que é conciso? É menor, condensado. É a apresentação concisa do texto que destaca os elementos de maior importância. Pronto. Então, resumo, uma apresentação concisa que possui elementos de maior importância do texto que está sendo resumido. E aqui eu tenho um exemplo. Esse livro aqui, A República, essa edição aqui da Calouste Gulbenkian, uma editora portuguesa, A República é um livro do Platão, um livro que é dividido em outros 10 livros, ou dividido em 10 capítulos, que a gente chama.
hoje em dia, a República é uma obra muito grande, muito densa. Nessa edição, eu não sei se tem mais de 500 páginas, alguma coisa assim, mas são muitas páginas, são mais de 400 páginas. Você pode fazer um resumo do texto desse livro todo em apenas uma página. Claro, dependendo dos objetivos do seu resumo. Não vai dar conta de você colocar tudo no seu resumo em relação a esse texto aqui de 400 páginas. Mas você pode destacar os elementos principais. Então, não sei se dá para vocês observarem um pouco, está bem aqui o resumo, ó, a República de Platão, aí ele faz uma introdução sobre a obra, aí ele diz, por exemplo, que aqui existem 5 partes principais, aí ele vai falar o livro 1, aí na segunda parte, os livros 2, 3 e 4, na terceira parte, os livros 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, ele percebeu que existem alguns pontos comuns entre os vários capítulos, e aí ele tentou juntar tudo isso, tentou resumir. Então, você pode resumir um texto que tem muitas páginas em apenas uma página, em poucas linhas. Basta você saber qual é o objetivo e qual é a margem de linhas que você tem para fazer aquele resumo. Se eu, por exemplo, eu for o seu professor e eu passar para você resumir o texto da República e eu pedir entre 5 e 10 páginas, aí você já sabe qual é o seu limite. Eu não vou pedir, por exemplo, uma página, que uma página eu acho pouco. Eu iria pedir entre 5 e 10 páginas. Pronto, então você sabe que esse é o seu limite, ok? Então, quando eu falo de objetivo, seria mais ou menos isso, de você saber qual é o limite de páginas, ou caracteres, ou linhas que você precisa escrever no seu resumo. E aí é de acordo com isso que você vai resumir o texto. Mas como é que você vai resumir esse texto na prática? República de Platão, aplicando o nosso método que nós fizemos agora há pouco. Leitura geral, fichamento e, por último, resumo. Depois da gente ver o conceito do resumo, ou seja, uma apresentação concisa que destaca os elementos de maior importância, agora a gente vai ver a finalidade do resumo, em que casos ele é feito. O resumo normalmente é feito em 2 casos. Então, novamente, o resumo normalmente ele possui 2 casos. Ele é feito em 2 casos. Vamos ver quais são esses. Primeiro, para apresentar ao leitor o texto a ser lido. Então, eu vou dar um exemplo desse livro bem aqui. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver se a câmera vai pegar. Não está dando para ver. Totalidade e Infinito, de Emmanuel Levinas. Na parte de trás aqui do texto... Deixa eu desligar aqui. Pronto. Está aqui. Emmanuel Levinas, Totalidade e Infinito. Na parte de trás do texto, ele traz um pequeno resumo sobre o texto, ou às vezes até nas primeiras páginas também, mas aqui principalmente. Então, o livro ele tem cerca de 200 páginas, 300 páginas, mas ele coloca um resumo aqui de um parágrafo. Pronto. Qual a finalidade desse resumo? A finalidade desse resumo é apresentar ao leitor o texto que vai ser lido. Então, você vai numa livraria e aí você pega esse livro aqui. Qual é uma das primeiras coisas que você faz depois de ver a capa dele? É você ver o resumo sobre o que o texto trata. E aí, se o resumo for convidativo e se o tema for convidativo, você vai e compra. Pronto. Você vai e compra o livro. Então, a primeira finalidade do resumo o primeiro caso em que o resumo é feito é para apresentar ao leitor o texto. Só que o resumo é feito apenas nesse caso? Não. Só um minuto. O resumo ainda, ele é feito em outro caso. Que caso seria esse? Quando, após o estudo do texto, o próprio leitor elabora um resumo para compreender melhor o texto. Então, novamente, após o estudo do texto, o próprio leitor elabora um resumo para compreender melhor o texto. Então, já seria um resumo não para convidar a pessoa para ler o livro, mas sim feito após a leitura do livro, ou melhor, após a leitura do livro. Então, você pega um texto e aí você vai resumir ele para estudar para uma prova. Então, essa seria uma outra finalidade do resumo. Então, o resumo, a princípio, ele é feito nesses 2 casos. Primeiro, para apresentar ao leitor o texto a ser lido,
E segundo, após o estudo do texto, um resumo que é feito pelo próprio leitor para ele compreender melhor o texto. A gente vai ver agora como é que a gente pode resumir, claro, aplicando aquele método que a gente viu, né? Como resumir? Primeiro passo, faz-se uma primeira leitura para identificar a ideia central e o propósito do autor. Então, novamente, primeiro passo para você resumir. Faz-se uma primeira leitura. Então, esse é o primeiro passo. Para que a gente faz essa primeira leitura? A gente já está cansado de saber, né? Para identificar a ideia central e o objetivo, o propósito do autor no texto. Segundo passo para você resumir. Faz-se uma segunda leitura para descobrir as partes principais do texto. Estou bem aqui nessa linha. É importante distinguir a ordem em que estas partes aparecem no texto, bem como compreender o sentido de cada parte, anotar as palavras-chave e verificar o tipo de relação entre as partes, consequência, adição, oposição, justificação, etc. Então, novamente, segundo passo, faz-se uma segunda leitura para descobrir as partes principais. Então, descobrir as partes principais do texto. É importante distinguir a ordem em que estas partes aparecem no texto. Então, distinguir a ordem em que elas aparecem no texto. Então, quando você vai fazer o resumo, por exemplo, você precisa começar falando do capítulo 1 do livro, depois do capítulo 2, depois do capítulo 3. É isso. Você não pode começar o seu resumo já falando do último capítulo. Bem como compreender o sentido de cada parte, anotar as palavras-chave e verificar o tipo de relação entre as partes, consequência, adição, oposição, justificação. Então, oposição, isso aqui, consequência, adição, oposição, justificação, isso aqui você tem que saber as conjunções lá das aulas de língua portuguesa, né, de gramática. Então, por exemplo, eu falei um parágrafo, aí eu vou no parágrafo seguinte, eu começo com a palavra entretanto. O que significa entretanto? Oposição. Então, você já sabe que o segundo parágrafo é oposto ao primeiro. Tá? Então, esse é o segundo passo. Você faz uma segunda leitura para descobrir as partes principais do texto. Você vai sublinhar as partes principais. Terceiro passo, começa-se a escrever o resumo, reescrevendo com suas próprias palavras as ideias principais, seguindo a ordem que tais ideias aparecem no texto. Normalmente, os resumos não são longos. Então, terceiro passo, começa-se a escrever o resumo, reescrevendo com suas próprias palavras as ideias principais. Então, reescrevendo com suas próprias palavras as ideias principais. Seguindo a ordem, é importante isso aqui, seguir a ordem que tais ideias aparecem no texto. Então, novamente, você começa o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, e assim sucessivamente. Tem que seguir a ordem. Normalmente, os resumos não são longos. Então, se um texto ele tem 10 páginas, você não pode fazer um resumo de 15 páginas. Se o texto tem 10 páginas, você faz um resumo de 3 parágrafos, de 1 página.